Se você observar o Japão de fora, verá uma avançada tecnologia de robôs, uma cultura incrível, uma taxa de criminalidade quase zero e a posição como a terceira maior economia do mundo, com uma população saudável e empresas de renome internacional. De muitas maneiras, parece ser um país ideal. No entanto, se você olhar mais profundamente, sob a superfície reluzente, encontrará uma realidade muito mais sombria na vida das pessoas que residem no Japão, que é desconhecida pela maioria do mundo. O Japão abriga milhões de indivíduos que não conseguiram se integrar efetivamente na sociedade e acabaram completamente isolados dela. Eles enfrentam dificuldades para encontrar empregos, casamentos e meios para levar uma vida normal e feliz. Essas pessoas são conhecidas como a geração perdida e representam quase 15% da população do país. Sua história triste é um símbolo da decadência do Japão e um indicativo preocupante de seu futuro. Esse é o lado sombrio do Japão. A geração perdida. Embora isso seja, em grande parte, esquecido agora, nos anos 80, o Japão era considerado a próxima superpotência econômica que substituiria os Estados Unidos e dominaria completamente a economia global, de maneira semelhante ao que vemos na China hoje. Essa previsão parecia tão certa que havia uma série de ansiedade em relação ao Japão nos Estados Unidos. Artigos falavam sobre um Pearl Harbor econômico, descrevendo como o Japão iria comprar todos os Estados Unidos. Filmes como Duro de Matar, Sol Nascente e Blade Runner retratavam a ideia de que as corporações japonesas estavam tomando conta da América e do mundo. Essa ansiedade foi resultado do milagre japonês, 3 décadas de crescimento econômico consecutivo e impressionante, possibilitado pelo sistema econômico japonês único, que na época era visto como superior ao modelo ocidental. Basicamente, esse sistema era baseado na cooperação entre gigantes corporativos e o governo japonês. Esses gigantes corporativos, chamados de keiretsu, eram alianças das maiores empresas japonesas que possuíam ações umas das outras e trabalhavam juntas para se apoiarem mutuamente. Os maiores keiretsu recebiam apoio desigual do governo na forma de empréstimos enormes, distribuídos pelo Banco Nacional Estatal do Japão. Isso significava essencialmente que essas alianças tinham acesso a uma corrente infinita de dinheiro para financiar sua expansão agressiva no exterior, ao mesmo tempo em que o governo bloqueava as empresas estrangeiras de expandirem suas filiais para o mercado japonês. Embora esse sistema não fosse saudável nem justo, estava funcionando. O mercado de ações japonês estava em alta, os produtos japoneses conquistavam um mercado após o outro, e as pessoas acreditavam que, se trabalhassem duro e obtivessem um diploma universitário, conseguiriam um emprego sólido em uma grande corporação, o que significaria garantia de emprego vitalício. O Japão parecia imparável, e tudo estava indo muito bem até que algo inesperado aconteceu. Até 1991, o Japão estava experimentando um crescimento extremamente rápido por 3 décadas consecutivas e havia se tornado a segunda maior economia do mundo, logo após os Estados Unidos. Conforme a economia prosperava, os preços dos imóveis e os valores das empresas listadas na Bolsa de Valores também subiam significativamente. No entanto, no final dos anos 1980, esse crescimento entrou em uma fase de excesso e se transformou em uma mania especulativa. Basicamente, a crença generalizada era de que o bom desempenho econômico e o aumento dos ativos continuariam indefinidamente, e quanto mais você investisse, mais dinheiro ganharia. Paralelamente, o Banco Nacional do Japão continuava a imprimir dinheiro e emprestar para praticamente qualquer pessoa que pedisse, independentemente do propósito do dinheiro ou da confiabilidade dos tomadores de empréstimo. Então, um dia, a bolha econômica estourou. Ao longo de 1990, o mercado de ações despencou 43% e os preços dos imóveis acompanharam a queda da bolha. Isso significou que as pessoas comuns tinham muito menos dinheiro disponível para gastar e ninguém estava disposto a investir em empresas japonesas, levando ao fim do boom econômico. Além disso, nos anos que se seguiram ao estouro da bolha, começaram a surgir rachaduras no sistema japonês. Descobriu-se que a corrupção era generalizada e comum nos negócios e no governo japonês, desde negociações internas até a manipulação de ações, fraudes e subornos. Além disso, o fornecimento quase ilimitado de empréstimos resultou na criação de centenas de empresas zumbis, negócios que teriam falido anos atrás, mas que continuaram a existir devido ao fornecimento constante de dinheiro barato do governo. Em uma década, o Japão passou de ser chamado de tigre econômico para ser rotulado como o homem doente da Ásia.
No entanto, essa queda não foi apenas uma oscilação econômica comum, como em outros países. A recessão econômica no Japão teve efeitos devastadores para toda uma geração, e milhões de pessoas nunca se recuperaram completamente. Eles nunca alcançaram uma estabilidade econômica suficiente para formar suas próprias famílias, e não tiveram oportunidades de empregos e carreiras adequadas. Cerca de 15% da população, o equivalente a quase 17 milhões de pessoas, fazem parte da chamada geração perdida. Esse grupo, composto principalmente por pessoas entre 30 e 40 anos, desempenha um papel crucial na economia de qualquer país, pois geralmente investe em suas famílias, moradia, hipotecas e compra de carros, mantendo o motor econômico em funcionamento. No entanto, no Japão, essa contribuição está ausente e a economia está sentindo os impactos disso. Mas os desafios do Japão não se limitam à economia. Além disso, o país está lidando com o que é conhecido como superenvelhecimento. O Japão possui a maior proporção de pessoas idosas em relação à população total, com quase 30% da população envelhecendo a uma taxa mais rápida do que qualquer outro país. Isso também é resultado do fato de que a geração perdida não teve muitos filhos. Até 2050, a proporção entre idosos e pessoas em idade ativa será de 1 para cada 1,3, o que significa que haverá quase tantas pessoas com mais de 65 anos quanto pessoas entre 15 e 64 anos. Em qualquer país, os idosos dependem dos impostos pagos pelas pessoas em idade produtiva, mas no Japão, isso eventualmente se tornará insustentável. Além disso, a geração perdida deu origem a outro problema social que está se tornando cada vez mais prejudicial para a sobrevivência da sociedade japonesa. O fenômeno conhecido como hikikomori envolve jovens e adultos japoneses que optaram voluntariamente pelo isolamento total da sociedade, passando suas vidas em completa reclusão, sem sair de suas residências e sem manter qualquer contato social. Geralmente, eles se tornam totalmente dependentes financeiramente de seus pais. Inicialmente, os hikikomori eram predominantemente membros da geração perdida, homens agora na faixa dos 40 anos, que não conseguiram atender às expectativas da sociedade japonesa, como conseguir um emprego, avançar na carreira, formar uma família e sustentar a si mesmos. Diante disso, eles escolheram se afastar completamente da vida social. Com o passar do tempo, essa tendência se estendeu para as gerações mais jovens, que, embora tivessem a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, encontraram-no extremamente estressante e competitivo. Atualmente, quase 1 milhão de pessoas na sociedade japonesa estão enfrentando esse fenômeno social, que se tornou um problema real com impactos significativos em toda a sociedade. O governo japonês reconhece os efeitos extremamente negativos da existência da geração perdida e do aumento do número de hikikomori sobre a sociedade e a economia japonesas. O governo anunciou esforços para ajudar a geração perdida a se recuperar e reintegrar aqueles que se isolaram da sociedade. No entanto, até agora, esses esforços tiveram sucesso limitado. Um dos desafios é que a economia japonesa está enfrentando dificuldades, ao mesmo tempo em que mantém uma cultura de trabalho altamente rígida. Muitos jovens relatam trabalhar até 19 horas por dia, dependendo da empresa em que estão empregados. Muitas empresas ainda seguem o modelo de emprego vitalício, contratando apenas uma vez por ano e promovendo exclusivamente funcionários internos. Isso torna impossível para os trabalhadores tirar folgas ou obter uma segunda chance caso não consigam entrar no mercado de trabalho. Como resultado, milhões de pessoas estão presas nesse sistema, e esse número continua a crescer à medida que mais jovens se deparam com dificuldades semelhantes. Além dos problemas econômicos e sociais, o Japão ainda enfrenta a presença de uma das organizações criminosas mais conhecidas e temidas do mundo, a Yakuza. Trata-se de uma organização criminosa bem estruturada, composta por famílias e clãs que seguem códigos de conduta próprios e impõem punições rigorosas. Embora tenha perdido parte de sua influência ao longo dos anos devido à pressão do governo, leis mais rigorosas e a modernização da sociedade japonesa, a Yakuza ainda está presente em algumas partes da sociedade, principalmente em bairros tradicionais. A Yakuza evoluiu para se envolver em atividades como o comércio imobiliário, entretenimento e jogos legais. Seu código de honra e lealdade à família e ao clã permanecem fundamentais para sua identidade. É importante observar que, atualmente, a Yakuza evita conflitos com cidadãos comuns e a polícia, atuando de forma mais discreta em setores como o imobiliário, comércio e casas noturnas que oferecem serviços disfarçados relacionados à prostituição.
Isso leva ao surgimento de golpes e situações problemáticas, afetando principalmente estrangeiros no Japão. Esses golpes incluem pedidos de doações falsas, golpistas chamados Geigens Hunters, que exploram estrangeiros ricos e locais que cobram valores exorbitantes por bebidas após atrair clientes para seus estabelecimentos. Além disso, o Japão também enfrenta desafios relacionados à prostituição, com mulheres de países mais pobres do Sudeste Asiático sendo frequentemente vítimas de tráfico humano e promessas enganosas de melhores condições de emprego. Essa exploração, muitas vezes associada à Yakuza de forma indireta, é um problema que afeta negativamente a sociedade japonesa e os estrangeiros que vivem no país.